Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, certo pessoal? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Forex, certo? Quero falar um pouco com vocês sobre Forex, eu quero principalmente falar sobre como analisar, ou melhor, como eu analiso os gráficos, né? Como que faço uma análise do gráfico aqui para operar Forex, certo? Então, antes de tudo, eu já quero pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai começar mais uma aula agora básica sobre Forex, certo? Eu tenho aqui vários pares e todos eles já têm análises feitas aqui, certo? Inclusive GBP/JPY, essa entrada eu peguei hoje, o preço ainda continua a decolar, mas atingiu o meu alvo lindamente. GBP/AUD, estou à espera. XAUSD também, estou à espera de uma possível correção de preço para buscar 7,8 semanal de FIBO, né? Mas hoje eu quero pegar um par que eu geralmente não opero, tá bom? Um par que eu não opero. Sei lá, GBP/USD é um par que eu não tenho aqui adicionado, apesar de operar ele de vez em quando, eu não tenho aqui. Então, vamos falar sobre GBP/USD, certo, pessoal? Uma análise rápida aqui de GBP/USD. Primeiramente, eu começo as minhas análises aonde? No gráfico semanal. Vocês podem ver que no gráfico semanal o GBP está super em alta, tá super em alta mesmo, tá bom? Super em alta. Então, eu já posso ter essa LTA aqui traçada no gráfico semanal, certo? Que ela pode ser utilizada como suporte de preço, a qualquer momento que o preço fizer uma retração. Mas eu vejo que está em alta e não tem muita informação. Eu não consigo traçar Fibonacci aqui do gráfico semanal, não tem informação para isso. Precisa de algum candle negativo em alguma região aqui e simplesmente isso não aconteceu em momento nenhum, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso de fato, olha só, vou ampliar aqui um pouco mais e já para o gráfico diário. No gráfico diário provavelmente também não vai ter informação, né? Porque GBP/JPY, GBP/AUD, principalmente GBP/JPY e GBP USD estão muito em alta. Se eu pegar aqui o gráfico de GBP/JPY, vocês vão ver o mesmo cenário. Gráfico semanal, olha só, mesmo cenário, tá vendo? Mesmo cenário, semanas e semanas de alta. GBP/USD, mesma coisa, semanas de alta. Então, eu já sei que o cenário tá parecido, né? Então, eu vou procurar compras, né? Vou procurar compras a favor da tendência, óbvio. Então, eu tenho aqui gráfico diário que os últimos candles negativos estão bem longe, mas eu tenho mais uma informação aqui no diário, olha só. Tem essa LTA aqui mais próxima do preço. E tendo essa informação aqui, eu já posso, por exemplo, descartar essa. Porque já que está tão em alta, né, no semanal, não faz sentido. Eu já posso passar lá para o gráfico de 4 horas. E no gráfico de 4 horas, a partir do gráfico de 4 horas, eu já consigo começar a traçar Fibonacci. A primeira Fibonacci que eu posso traçar é desse ponto para essa máxima. E eu vejo que o preço acabou de chegar a menos 27. Ele pode rumar a 68 para fazer um pullback, né? De fato, ele pode rumar 68 para fazer um pullback aqui para 61. Ou de fato, se eu tento, olha só, vamos pegar essa região aqui, de 4 horas, certo? E eu posso utilizar 68 como alvo, já que o preço não parou a menos 27, provavelmente ele vai a 68. Geralmente eu dou 2 cliques aqui, coloco, né, que é 68 de 4 horas, tá bom, pessoal? 68, 4 horas. Para eu saber de que time frame vem aquela FIBO, certo? Vou apagar a FIBO e agora eu vou para o gráfico de 1 hora, porque já que a entrada de 4 horas eu já perdi, tá bom? Eu já perdi a entrada de 4 horas, então eu vou pegar de um time frame menor, que no caso é 1 hora, o que sobra para a gente. LTA de novo, certo? Mais próxima do preço. O que eu posso observar aqui? Eu posso observar que a dado do momento o preço criou uma região de liquidez aqui embaixo. A liquidez já foi tirada, porque quando o pessoal que opera, sei lá, você que está vendo essa análise agora, você quando vê fundo duplo, o que você faz? Você compra, põe stop abaixo do último fundo, né? E é isso que as corretoras market makers fazem com você. Elas levam o preço para cima e do nada vem tirar você no stop de novo. Entendeu? Então esse fundo duplo aqui, essa região aqui de fundo duplo, foi basicamente as corretoras market makers a mostrar para você, olha só, vê fundo duplo aí, cara, opera, não quer operar? E depois elas vêm ganhar dinheiro, que elas vêm te dar stop, entendeu? Elas vêm te stopar, obviamente, elas não são burras, elas ganham dinheiro tirando de você. Depois disso, desse fundo duplo aqui, nós tivemos uma valorização de preço, né? E o candle negativo, eu poderia traçar uma Fibonacci desse ponto aqui para essa máxima, mas o preço de fato não chegou a tocar em 61. Tá bom? Mas depois eu tenho esse candle que eu posso usar como referência e esse candle aqui, 2 candles negativos, certo?
Eu poderia usar esses dois aqui como referência e eu vejo que o preço chegou em 78 de FIBO nessa região. Se eu tivesse que pegar uma entrada aqui, eu teria que colocar aqui de novo, olha só, 61 de FIBO, tá bom? 61 de FIBO, vou inserir os dados aqui, 40,995, então tem que ser 40,995, 40,995, vai ficar tudo igualzinho, é 61, é isso, 61 do gráfico de 1 hora, certo? Vou colocar aqui 61 no gráfico de 1 hora, vou bloquear, eu posso colocar 78 também, claro, posso e devo, tá bom? 78 do gráfico de 1 hora também, né? Coordenadas 40,950 já tá ok, então vou pegar aqui, vou bloquear, tá bom? E vou ocultar essa FIBO, ou melhor, eu ocultei, acabei ocultando a região que eu tracei, vou ocultar a FIBO em si. Depois disso, se eu pego uma entrada ou em 61 ou em 78, que região eu posso utilizar como alvo? Eu posso utilizar a região de 68 de 4 horas como alvo. Tá bom, pessoal? Eu posso utilizar a região de 4 horas como alvo. Por quê? Porque sei que lá de 4 horas, que é o time frame maior, como vocês sabem que a gente vem de macro para micro, o preço quer chegar em 68, porque ele já ultrapassou menos 27. Tá bom? Então, você pega uma entrada aqui, sei lá, vamos colocar aqui em 61. Chegou aqui, bom, quero pegar em 61, pô. Bom, vou puxar aqui para o lado porque o modo magnético não vai me deixar, tá bom? 61, coloco o stop abaixo do 100, vai ser um stop de 11 pips, tá bom? E qual pode ser o meu alvo? Pode ser esse aqui, esse vai ser o meu alvo, que me dá um risco retorno de 4 para 1, tá bom? Então, arriscando aqui 20 euros, eu posso buscar 80 euros como alvo, certo, pessoal? Basicamente isso aqui eu posso fazer, por quê? Porque eu sei que o movimento final do preço é exatamente 68. Ah, Ednei, você ia pegar a operação 61 e ficar negativo todo esse tempo? Então, pessoal, existe a possibilidade de entrada em time frame menor. A gente fala de lower time frame entry, tá bom? Esse tipo de entrada, ela consegue dar para você um risco retorno muito bom mesmo. Geralmente ela é feita lá em M1. E como que é feito esse tipo de entrada? Vocês precisam esperar, principalmente, a quebra de estrutura. É isso que vocês precisam esperar se vocês querem pegar esse tipo de entrada. Aqui nessa região, a estrutura foi tão brusca de queda que a única estrutura de alta que tenho aqui é essa. Essa aqui, ó. Essa é a única estrutura, é o único candle que chegou a fechar de fato azul em toda essa região. O restante fechou negativo. Então, se o preço rompe essa região aqui, tá bom? Rompeu essa região, o que eu teria que esperar aqui, de fato não aconteceu, né? Eu traço FIBO inversa e eu posso esperar que o preço chegue em 127 ou 168. Chegou nessas regiões. E depois disso, o preço teria que fazer o quê? Teria que fazer um pullback. Tá bom? O preço teria que fazer um pullback para 61 ou 78. Eu geralmente pego em 61, sei lá. Depois de tocar nessa 168 aqui nessa região, o preço teria que fazer um pullback aqui. Vou pegar aqui a setinha para 61 de FIBO ou, né? Pegar aqui de novo para 78 de FIBO e depois rumar lá para cima. E dessa forma eu consigo pegar entradas lá aqui em M1 e utilizar um stop loss muito curto. É dessa forma que eu consigo pegar entradas. Opa, estou multiplicando aqui, né? Estou com o painel de desenho ativo, duplicado aqui. Opa, ok. Show. Eu conseguiria pegar essa entrada, por exemplo, se o preço fizesse pullback, utilizando apenas 6 pips de stop loss. Então, de 11 para 6, né, já é uma diferença. Tá, Ednei, então você perdeu essa entrada aqui porque o preço não voltou. O que você vai fazer agora? Ficou de fora da operação toda? Não. Você pode esperar retestes. Aqui em M1 eu fiquei de fora. Eu vou lá em M5. Em M5 o que eu vejo? Em M5 eu vejo que a estrutura de M5 é aqui nessa região. Essa é a estrutura de M5. Entendeu? De M1 era mais ou menos aqui. De M5 é aqui. Então eu posso esperar a estrutura de M5 agora. Show, pessoal. Esperando a estrutura de M5, ela foi rompida. Olha só, quando ela é rompida, aonde que o preço chega? Né? FIBO inversa desse candle aqui até a mínima dele, o preço chega aqui em 127, não retorna totalmente, ele ainda vai lá para 168. Olha só como ele toca exatamente em 168, para depois fazer o quê? Para depois fazer um pullback. Nesse pullback,
eu posso esperar que o preço chegue aonde? Que o preço chegue em 61, né? O que de fato também não aconteceu, infelizmente, né? E depois disso, show, você ficou de fora das duas entradas. O preço chegou perto de 61, mas não chegou a tocar para pegar a entrada. E essa entrada aqui, no caso, eu utilizaria um stop abaixo desse 100 aqui, que já seria um stop de 6 pips. Show. O alvo continua a ser o mesmo, continua a ser esse alvo aqui, tá bom? E aqui já dá um risco retorno melhor, mas eu também fiquei de fora. Show, fiquei de fora de todas essas operações, né? De M1 e de M5 eu fiquei de fora, não consegui pegar, o mercado não deu confirmação suficiente, o que acontece de fato algumas vezes, tá bom? O que eu posso esperar agora? Eu posso esperar uma operação de M15, algum candle negativo a fechar, por exemplo. Esse candle fechou negativo, eu espero um pullback para M15 e pego a operação aqui em M15 com stop abaixo do 100, né? E o alvo sempre o mesmo, alvo lá em cima. Show, pessoal. Então, dessa forma aqui, é uma das formas que eu opero. Sinceramente, tem muito mais coisa envolvida que eu não vou conseguir passar nesse vídeo, senão nós teríamos que ficar aqui durante horas. Mas disso aqui, para Forex, para Day Trade, para Scalp, vocês podem usar à vontade, Fibonacci, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido e agregado conhecimento, sinceramente, de coração, espero ter agregado conhecimento, ter fornecido aqui alguma informação útil para o vosso operacional. Se inscreve no canal, deixa o seu like, Ednei Pinheiro, e eu vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Fui!